Minha mãe olhou diretamente nos meus olhos e disse, sem hesitar, prefiro sua irmã mais velha. Eu ri. Não por achar graça, mas porque naquele instante algo em mim quebrou. Ou talvez tenha se reconstruído. É estranho como uma única frase pode reorganizar tudo dentro da sua mente. Eu fiquei ali, parada, fingindo que não tinha ouvido direito, como se a minha própria consciência quisesse me proteger. Mas eu ouvi cada sílaba. Elas ecoaram dentro de mim como um lembrete cruel. Você não é suficiente. Não naquele momento. Não para ela. E enquanto ela sorria para minha irmã, como se fosse uma rainha coroando sua herdeira favorita, eu fiquei em silêncio. Sempre fui boa nisso. Silêncio. Mas não era um silêncio de fraqueza. Era o tipo de silêncio que observa, que analisa, que espera o momento certo para agir. Naquela noite, quando me tranquei no meu quarto, eu me encarei no espelho. Eu via nos meus olhos uma mistura de dor e algo novo, algo frio, calculista. Eu me perguntei por que aquilo ainda me afetava. Eu já era adulta, independente. Mas ainda assim, as palavras dela perfuraram minha pele como agulhas. Eu podia sentir a antiga versão de mim. Aquela que sempre buscava aprovação, gritando por dentro, implorando por respostas. Mas eu não dei respostas. Dei silêncio. E o silêncio, quando bem usado, pode ser a arma mais letal. Enquanto pensava nisso, lembrei de cada pequena situação que me trouxe até ali. Cada comparação, cada comentário velado, cada sorriso que ela reservava apenas para minha irmã. Não foi um golpe único. Foi uma sequência lenta, quase imperceptível, que me treinou a aceitar menos do que eu merecia. Até aquele dia. Porque naquele dia, algo mudou. Eu percebi que não queria competir por algo que deveria ser meu por direito. Respeito. Eu não precisava implorar por espaço, eu precisava conquistar algo muito maior. A mim mesma. Então, respirei fundo. Olhei no espelho e disse, quase sem voz, chega. Não era apenas sobre ela, era sobre mim, sobre todas as vezes que eu me encolhi para caber no espaço que me deram, sobre todas as vezes que eu aceitei menos só para não incomodar. Naquele instante, prometi a mim mesma que no próximo Natal ela veria uma versão de mim que ela nunca tinha conhecido. Não vingativa, não raivosa, apenas intocável. Eu não precisava que ela pedisse desculpas. Eu só precisava que ela visse, que ela sentisse, que ela entendesse que aquela frase tinha sido a última vez que ela falaria comigo como se eu fosse invisível. E pela primeira vez, eu sorri. Não um sorriso feliz, um sorriso de quem finalmente entendeu que às vezes o poder não está em gritar, está em esperar, em construir, em aparecer quando ninguém mais espera. No próximo Natal, ela aprenderia o que significa silêncio calculado. Os meses seguintes foram um laboratório silencioso. Não falei mais sobre aquilo com ninguém. Não desabafei, não reclamei, não pedi conselhos. Eu aprendi que certos tipos de dor não precisam de plateia. Elas precisam de estratégia. Então mergulhei em mim mesma. Cortei distrações, cortei conversas inúteis, cortei qualquer coisa que me mantivesse no mesmo lugar. Era como se eu estivesse me treinando para algo maior, como se cada pequena mudança fosse uma peça de um tabuleiro que apenas eu conseguia enxergar. Comecei a acordar cedo, não porque queria provar algo para o mundo, mas porque precisava provar para mim que eu tinha controle. Controle sobre mim, sobre meus pensamentos, sobre o caminho que estava traçando. Trabalho, estudo, disciplina. Cada dia parecia um tijolo colocado com precisão. E aos poucos, aquele vazio que a frase da minha mãe havia deixado começou a se preencher com algo novo, uma calma estranha, uma confiança silenciosa que não precisava ser exibida. Enquanto isso, observava de longe a dinâmica familiar continuar igual. Minha irmã era celebrada por cada mínimo gesto. Cada foto dela nas redes sociais era comentada pela minha mãe como se fosse uma obra-prima. E eu? Eu apenas observava, sem inveja, sem raiva. Apenas observava, porque comecei a perceber algo curioso. Quanto mais eu me distanciava emocionalmente, mais clara a imagem ficava. Eu não precisava daquela validação. Nunca precisei. Mas tinha aprendido a viver como se precisasse. Isso havia me prendido por anos. Foi nesse período que investi em mim como nunca antes. Cursos, viagens curtas, pequenos projetos que antes eu adiava. Não contei nada a ninguém. Aprendi a trabalhar no escuro, a crescer sem alarde. Porque no fundo eu sabia. As maiores mudanças não fazem barulho. São silenciosas,
invisíveis, até que um dia elas aparecem diante de todos como um soco inesperado. E assim, enquanto o Natal se aproximava, comecei a planejar. Não algo teatral, não uma vingança caricata. Apenas um gesto simples, porém impossível de ignorar. Comprei um presente caro, não pelo valor em si, mas pelo que representava. Escolhi algo simbólico, algo que mostrava exatamente onde eu estava agora e como cheguei lá, sem precisar da aprovação dela. Nos dias que antecederam a ceia, ninguém sabia de nada. Minha mãe continuava falando da minha irmã, como sempre. Eu apenas sorria, com aquele sorriso contido que ninguém entende. Porque dentro de mim, eu já estava pronta. Não para enfrentar, mas para existir de uma forma que ela nunca poderia negar. O silêncio tinha feito seu trabalho. E agora, estava prestes a falar por mim. Chegou o dia do Natal. A casa estava decorada como sempre, com aquelas luzes que piscavam devagar e davam a impressão de que o tempo passava mais lento ali dentro. As vozes familiares enchiam o ar, misturando risadas e pequenas discussões triviais. Tudo parecia normal, como se os meses anteriores não tivessem existido. Minha mãe estava radiante, elogiando minha irmã por cada detalhe irrelevante. "Olhem como ela está linda", disse, enquanto ajustava um enfeite na árvore. Eu apenas observei, não reagi. Meu silêncio era calculado. Enquanto todos conversavam, eu sentia meu corpo firme, como se uma parte de mim estivesse de pé em um lugar mais alto, olhando tudo de cima. Eu não estava mais naquela mesma dinâmica. Eu não fazia mais parte daquele jogo desigual. Eu apenas esperava o momento certo. A cada comentário comparativo, a cada olhar enviesado, minha mente se mantinha fria. Não havia raiva. Havia apenas uma certeza. Aquilo não me afetava mais. Minha irmã percebeu meu silêncio. Em algum momento, ela me perguntou se eu estava bem. Sorri de leve e disse: "Nunca estive melhor." Ela não entendeu. Não precisava entender. Minha mãe, ocupada em narrar pequenas glórias da filha favorita, sequer percebeu o que estava acontecendo. E era assim que eu queria. Na hora do jantar, sentei-me calmamente. Observei os pratos sendo servidos, os brindes sendo feitos. Todos falavam alto, como sempre, mas para mim, o som era distante, abafado, como se eu estivesse ouvindo debaixo d'água. Dentro da minha mente, havia apenas silêncio e estratégia. Eu sabia exatamente quando falar, exatamente quando agir. Foi depois da sobremesa que o clima começou a mudar. Tirei de dentro da bolsa um envelope discreto, coloquei-o sobre a mesa, sem pressa. "Tenho algo para mostrar", disse, com uma voz calma que cortou todas as conversas. De repente, todos olharam para mim. Senti os olhos da minha mãe pesarem sobre mim, curiosos, mas ainda cheios daquela confiança habitual de quem nunca espera ser surpreendido. Abri o envelope lentamente. Lá dentro estava o documento que simbolizava meses de trabalho silencioso. O contrato que confirmava minha promoção para um cargo que poucos alcançam antes dos 40. Coloquei-o na mesa. Não precisei dizer nada. Não precisei me exibir. Apenas deixei que todos olhassem, que todos lessem, que todos entendessem. Minha mãe ficou em silêncio. Pela primeira vez, ela não tinha nada a dizer. Minha irmã tentou sorrir. Um sorriso nervoso. Eu apenas mantive o meu olhar firme, sem arrogância, sem superioridade. Apenas presença. Era isso. Presença. Eu não estava ali para provar nada. Estava apenas ali, inteira, inabalável, inegável. Naquele momento, o ambiente mudou. Ninguém sabia como reagir. E eu? Apenas me encostei na cadeira, respirei fundo e senti algo novo. Poder. Não um poder ruidoso, mas o tipo que se constrói no silêncio e que ninguém pode tirar de você. Minha mãe olhou para o papel por alguns segundos que pareceram horas. O som dos talheres parou, as conversas cessaram. Havia apenas aquele silêncio denso, quase palpável. Ela ergueu os olhos para mim e pela primeira vez vi algo diferente neles. Incerteza. Não era orgulho. Não era felicidade. Era como se ela estivesse tentando reorganizar sua própria narrativa, aquela onde eu sempre ficava em segundo plano. "Isso é real?" Ela perguntou, quase hesitando. Eu apenas assenti, não precisava explicar. O peso daquela confirmação caiu sobre a mesa como uma lâmina. Ela piscou algumas vezes, como se buscasse algo para dizer. E então veio a frase. Eu não sabia. Eu me inclinei levemente para frente, mantendo a voz baixa, firme. Não precisava saber.
Aquelas palavras não eram agressivas, eram simples, diretas, mas dentro delas havia tudo. Meses de silêncio, de trabalho, de transformação. Minha irmã desviou o olhar. Meu pai, que até então não tinha dito nada, apenas murmurou algo como impressionante. Mas eu não me importava com o que eles sentiam. Aquilo era entre eu e ela. Minha mãe tentou sorrir. Aquele sorriso constrangido, mecânico que ela usava quando queria fingir controle. Bem, isso é ótimo, disse como se estivesse improvisando. Eu apenas a encarei. Não precisava de aplausos, não queria reconhecimento, eu queria que ela sentisse exatamente o que eu senti quando ouvi aquelas palavras meses atrás. Deslocamento. O desconforto de perceber que sua própria percepção estava errada. Enquanto ela tentava retomar a conversa, eu falei de novo, interrompendo-a com calma. Sabe, mãe, quando você disse que preferia minha irmã, eu ouvi. Não disse nada, não reagi. Mas foi naquele dia que eu entendi tudo. Eu parei de tentar ganhar algo que nunca deveria ter sido uma competição. E no fim, isso me libertou. Ela ficou em silêncio. Olhou para baixo. Talvez arrependida, talvez apenas confusa. Mas eu não precisava mais de nenhuma dessas respostas. Porque, naquele instante, eu vi claramente. Eu tinha o que ela nunca pôde controlar. Autonomia. Poder silencioso. A liberdade de não precisar mais dela para me sentir inteira. Não houve gritos, não houve drama. Apenas um silêncio constrangedor que dizia tudo o que precisava ser dito. Ela tentou mudar de assunto, mas ninguém seguiu. Todos apenas olhavam para mim, como se estivessem vendo alguém completamente diferente. Eu peguei minha taça e levantei devagar. Feliz Natal, disse. Minha voz cortou o ar com tranquilidade. Não havia raiva, não havia rancor. Apenas algo maior. Uma vitória discreta, mas definitiva. Eu vi quando minha mãe desviou o olhar, como se finalmente tivesse entendido, e nesse instante percebi que a guerra nunca foi contra ela. Sempre foi contra a versão antiga de mim mesma. E aquela versão estava morta. Depois daquele brinde, a ceia continuou. Mas para mim tudo estava diferente. Eu não precisava mais provar nada. As vozes ao meu redor pareciam distantes, como se eu estivesse assistindo de fora, vendo todos ainda presos em velhos papéis. Minha mãe tentando recuperar a naturalidade, minha irmã forçando pequenos comentários, meu pai mantendo-se neutro, e eu apenas observava, com uma paz quase inquietante. Foi estranho perceber como não havia mais raiva. Nenhuma. Era como se todo aquele peso tivesse se dissolvido no instante em que eu decidi que não precisava mais competir. Eu entendia algo ali. Quando você para de buscar validação de quem nunca quis te dar, você se torna intocável, invisível para os velhos ataques. E, de repente, todo o jogo perde sentido. Quando todos começaram a trocar presentes, entreguei o que havia comprado para minha mãe. Um embrulho simples, sem exageros. Ela abriu devagar, revelando um livro sobre resiliência e crescimento pessoal. Ela me olhou por um segundo, como se tivesse entendido a mensagem por trás. Eu apenas sorri. Não precisei dizer nada. O silêncio falou por mim. Ao final da noite, enquanto todos se despediam, minha mãe me abraçou. Foi um abraço curto, hesitante, quase mecânico, mas eu não busquei mais nada ali. Não procurei desculpas, não procurei arrependimento. Eu não precisava. A vitória não estava em ouvir desculpa, estava em não precisar mais. Quando saí da casa dela e senti o ar frio da noite, respirei fundo. Havia algo libertador naquele silêncio. Eu sabia que, a partir dali, nada mais seria igual. Não porque ela tinha mudado, mas porque eu tinha, e isso era tudo que importava. Caminhei até o carro, sentindo cada passo como um lembrete. Eu não sou mais quem implora. Não sou mais quem espera ser escolhida. Eu sou quem se escolhe, quem se constrói. E no fim, isso vale mais do que qualquer aprovação tardia. Enquanto dirigia de volta para casa, pensei nas versões antigas de mim mesma que haviam ficado para trás. As noites em que chorei pedindo reconhecimento, os dias em que me diminuí para caber em espaços que nunca foram meus. Tudo isso parecia tão distante agora. Quase como se pertencesse a outra pessoa. O mais curioso é que não houve espetáculo, não houve explosão dramática, apenas um movimento silencioso, quase invisível, que mudou tudo. E é isso que ninguém entende. O verdadeiro poder não precisa de aplausos. Ele é sentido,
não exibido. Naquela noite, antes de dormir, olhei para o teto e sorri sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, aquele sorriso não pedia nada. Era apenas meu. E foi aí que percebi. Às vezes, a maior resposta que você pode dar não é uma frase bendita, nem um gesto grandioso. É apenas viver tão plenamente que a ofensa perde sentido. E foi exatamente isso que eu fiz. Feliz Natal, mãe. Você nunca mais vai me subestimar.